Então, depois de muito pensar sobre qual cartão de crédito eu iria focar nesse momento, decidi escolher esse aqui do Banco Inter, cartão Inter Platinum. Eu escolhi ele, vou explicar por que eu tomei essa decisão. Eu falei para vocês que eu iria analisar ali qual cartão eu iria usar, se ia focar realmente no Itaú Platinum, se veria outra possibilidade. Até tentei buscar se tinha alguma oportunidade de cartão Black no mercado, mas não consegui. Eu mostrei para vocês que eu solicitei o cartão do Bradesco, ele tinha me informado ali sobre o Visa Infinity, eu ia aproveitar aquela promoção ali da isenção de anuidade, se eu gastasse mais de 5 mil reais na fatura nos 3 primeiros meses, porém, eu não consegui ser aprovado. Eu até tentei ver possibilidades de cartões Black ali, alguma oportunidade, pensando, como eu já estava com bom histórico no Itaú, já com limite ali de 42 mil no Itaú no cartão básico, tentei ver algumas possibilidades. Primeira delas foi ir para o Itaú Uniclass e tentar aí alguma isenção de anuidade. Não fui aprovado no Itaú Uniclass. Como eu sou autônomo, eu não tenho uma renda comprovada. Eu consigo comprovar a minha renda pelo imposto de renda. Só que às vezes o banco ele não tem uma projeção detalhada, da mesma forma que a pessoa que trabalha registrado vai ter ali o olerite e é uma comprovação mais precisa para o banco. Então no meu caso eu ainda não recebi convite. Também conversei com a minha gerente do Itaú para ver se tinha alguma possibilidade, ainda não recebi respostas, mas acredito que não vai dar certo o Itaú Uniclass. Talvez a minha melhor oportunidade dentro do Itaú seria realmente ir para o Itaú Uniclass, para tentar aí melhorar o relacionamento e depois buscar algum cartão com pontuação, buscar alguma isenção por investimento que eu faça no futuro, coisa do tipo. Mas no Itaú Varejo, meio que não tem muitas opções. Infelizmente não existe mais aquele cartão Black do Clique. Hoje o Itaú Platinum ele fica parado ali, só se eu fosse buscar cartões de companhia aérea, como o Latam PES ou o Azul. Aí já me deram as sugestões aqui nos comentários de usar o cartão ou Azul Gold ou Platinum, dependendo do meu gasto mensal para fazer pontuações, ou também usar o da Azul, na mesma estratégia, Latam ou Azul. É uma possibilidade interessante, mas eu analisei com mais carinho os cartões que tem disponíveis, o que tem me aprovado, e no meu caso, o cartão do Banco Inter Platinum vai ser melhor. Eu vou explicar para você qual foi o racional que me fez tomar essa decisão. Isso aqui não é para influenciar você a escolher um cartão, você tem que analisar um cartão de crédito de acordo com a sua realidade. Então esse vídeo é justamente mostrando a estratégia que eu vou utilizar, até porque para você entender melhor a minha jornada de crédito, como que está sendo, então eu gosto de compartilhar isso aqui com você, e também que sirva como dicas para você analisar pelo seu perfil qual cartão pode se encaixar melhor com a sua realidade. Então esse vídeo pode te dar aí alguns insights para você ir aprendendo sobre análise de crédito, escolher um cartão com os benefícios que se encaixam com o seu dia a dia e não porque alguém indicou para você ou coisa do tipo. Então vai ser um vídeo bem interessante aí e um pouco fora daquilo que eu tenho mostrado no canal. Mas antes, na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado, eu vou deixar o nosso site oficial com os melhores cartões e campanhas de aprovação nesse momento. Então aqui são as campanhas de captação que os bancos estão fazendo e são as que mais estão aprovando nesse momento. Destaque: cartões do Banco Inter, inclusive você usando nosso código você vai ganhar 200 pontos no Interloop logo de início. Também PagBank, PicPay, cartões Carrefour. Santander ainda está aprovando alguns cartões, não está tão quente assim, mas é uma oportunidade, ainda estão fazendo divulgações, então pode ser a sua oportunidade de ter um bom cartão aprovado e sempre eu atualizo, então sempre dá uma olhadinha lá no site e tem novas campanhas para você. Vamos lá, antes de eu explicar aqui algumas coisas que eu notei do Banco Inter, que a gente analisa cartão de crédito, faz o vídeo ali, só que muitas vezes a gente não fuça em todas as funcionalidades, a gente não tem ali dimensão de algumas coisas e é interessante algumas coisas do Banco Inter, mas vamos pegar aqui os dos bancões. Eu tenho como cartão principal hoje o cartão do Banco Itaú. Então eu estou movimentando mais o Banco Itaú, centralizando os meus gastos, porque antes eu tinha ali faturas no meu cartão de crédito, mas eram de compras grandes que eu tinha feito no passado. Eu vou explicar um pouco da minha realidade financeira para você entender qual estratégia que eu estava utilizando. No meu caso, especificamente, eu tenho um carro. E eu precisei fazer algumas manutenções nesse carro. Também eu comprei aqui algumas coisas para nossa casa. Então, eu gastei um valor alto no cartão de crédito, fiz aí um parcelamento aí um pouco mais diluído. Então eu usei o cartão que tinha mais limite na época, que era o cartão do Itaú. Eu, quando comecei no Itaú, eu comecei com limite de 3.300. E aí, nessa época, eu estava fazendo uma reforma aqui na nossa casa. Então, durante essa reforma, eu fazia muitas compras e girava muito cartão de crédito.
Como eu sou autônomo, eu tinha uma movimentação boa na conta, mas eu não tinha muito crédito. Na época eu só tinha um cartão do Nubank com 7 mil de limite e a minha esposa tinha um Nubank ali com 5.500 de limite. Então não dava para movimentar muito cartão. Então esse Itaú Click foi o que me ajudou muito. Porque como eu sou autônomo, muitos recebimentos, pagamentos que eu vou ter é daqui 60 dias, 90 dias. Então assim, muita gente, eu já vi alguns comentários aqui, é porque as pessoas elas confundem, como cada pessoa tem uma realidade, às vezes a pessoa às vezes pode interpretar errado da forma que a gente fala. Mas eu mostro aqui nos meus limites no cartão de crédito justamente para mostrar que é possível você conseguir aumentos. Eu explico também como que eu movimentei isso e como que eu entendi o algoritmo do banco e como isso pode te ajudar. Então você tem que analisar pela sua realidade. Não é porque eu tenho um limite alto que você terá um limite alto. Só que aqui a gente ensina você a aumentar o seu limite. E aí você tem que ter a consciência e a educação financeira de saber lidar com esse limite ou até nem aumentar esse limite se não faz sentido para você. Aqui o próprio nome do canal fala limite mais. O foco desse canal é justamente aprender sobre relacionamento bancário, sobre bancos. E aí, se você vai precisar de um limite alto ou não, vai depender da sua realidade. Às vezes uma pessoa concursada, uma pessoa que tem um salário fixo, gasta pouco, ali tem uma economia básica ali no cartão de crédito, não gosta de ficar passando muito compra no crédito, ou às vezes a pessoa não tem carro, anda mais de ônibus, essa pessoa tem que ter um alto limite ou não no banco, vai depender da realidade dela. No meu caso, por exemplo, o limite ele é muito importante, porque como eu trabalho com uma renda que não é garantida, que são pagamentos que às vezes demoram mais de 90 dias para receber, diferente, por exemplo, se eu estivesse trabalhando numa empresa que eu recebo ali no final do mês garantido, eu preciso ter um capital de giro, ou seja, o cartão de crédito. E hoje o cartão de crédito, ele é o crédito mais barato, porque eu não estou pagando juros para passar no cartão. Eu faço uma compra aqui que eu vou pagar daqui 30 dias. Então, no meu caso, na minha realidade, é interessante girar o cartão de crédito. É um valor que eu preciso ter disponível caso aconteça alguma coisa. O autônomo, ele não tem previsibilidade da renda. Então, às vezes, tem mês que você ganha muito, tem vezes que você ganha pouco. Então vai depender muito de vários fatores. E também para quem tem carro sabe muito bem, eu gosto muito de carro, eu sou daqueles que acompanham vários canais de carro, então eu gosto de cuidar do meu carro. Então quando eu vou fazer alguma manutenção, principalmente manutenção preventiva, eu gosto de optar por peças genuínas ou peças de primeira linha. E a gente sabe muito bem, os carros estão lá nas alturas, ou seja, mesmo que você tenha, no meu caso, eu tenho um carro usado de 2014. Só que quando você vai comprar uma peça, você compra uma peça de um carro novo. O preço é lá nas alturas. Então não dá para comprar uma peça de carro ali, fazer uma manutenção no débito. Você vai acabar recorrendo ao crédito e precisando parcelar esses valores. Então no meu caso, é importante que eu tenha um cartão de alto limite para garantias ali de imprevistos. Se eu precisar comprar alguma coisa que eu não consigo ali naquele mês lidar com aquele orçamento, eu fazer esse parcelamento. Para outras pessoas isso não vai funcionar, pode até ser aí uma corda no pescoço, porque a pessoa vai se endividando e não consegue pagar. No meu caso, funciona muito bem, para muitos outros pode funcionar. Então o limite, quanto você tem que ter de limite, quem tem que determinar é você, quem tem que fazer essa projeção é você. Não sou eu aqui que vai definir quanto você tem que ter de limite. Eu aqui dou as dicas e mostro o processo, a jornada de crédito para você conquistar maiores limites, assim como eu consegui. Mas para cada um vai ter um resultado diferente e para cada um uma realidade diferente. Às vezes para você o cartão de débito faça mais sentido e eu respeito isso e entendo muito bem. Então a gente aqui não está para influenciar ninguém a ficar mais pobre. Eu estou recebendo comentários disso. São pessoas que realmente confundem as coisas. Só porque eu estou ensinando aqui a aumentar limite quer dizer que eu quero que a pessoa se endivide. Aí o que a pessoa faz com a informação, eu não tenho responsabilidade. O que a pessoa faz com a informação que a gente passa, a gente infelizmente não tem esse controle. O meu foco aqui é justamente ensinar quem está com dificuldade de obter crédito, conseguir o crédito. Só que aí a forma que a pessoa vai utilizar o crédito, infelizmente a gente não consegue atuar. Então durante essa reforma eu usei o cartão do Itaú, fiz o pagamento em dia, fazia antecipações e eu tive um grande aumento. Em 8 meses de 3.300 foi para mais de 21 mil de limite. Então eu vi um potencial nesse cartão, na época eu não abri a conta do Itaú, eu só pedi o cartão de crédito. Então aí eu já comecei abandonando aquele cartão do Nubank. Lógico que eu já tinha faturas ali, então eu fui pagando aquelas faturas, mas as outras movimentações eu comecei a fazer no Itaú. Então eu ganhei mais confiança nele e assim eu fui aumentando esse limite. Mas também a minha esposa, nesse mesmo período, ela começou a ter aumentos no cartão do Nubank dela. O cartão do Nubank dela saiu daquelas travas e o meu continuou nas travas. Pra você ter noção, hoje a minha esposa tem mais de 16 mil de limite no Nubank. Por que ela conseguiu esse limite?
Porque eu comecei a parar de usar o cartão do Itaú, aí eu deixei o cartão do Itaú só para imprevisto, por exemplo, ter que arrumar o carro, alguma compra mais alta, eu deixava nesse cartão que estava praticamente com limite ali sem utilização. E o cartão dela eu usava para o dia a dia, para aquele giro diário, porque eu achava muito organizado o cartão do Nubank. O Nubank ele tem funções ali que você consegue gerenciar bem a sua fatura, você consegue ter um controle das compras. Vou dar um exemplo simples. A gente fazia ali as compras do dia a dia e muitas vezes eu ia na fatura, a fatura do cartão estava alta. Quando você faz muitas compras no crédito, isso acontece. Aí você olha uma compra, você esquece onde você comprou, porque ali está o mês inteiro de compras. Então o Nubank ele tem a função que você pode editar o nome daquela compra. E isso era muito bom para nós, porque a minha esposa ia lá, a gente fazia a compra no açougue, ela já mudava o nome, colocava açougue. Então quando eu ia puxar a fatura, eu já conseguia ver certinho onde que a gente estava gastando mais. Então essa organização ajudou muito a gente. Então eu ficava muito no cartão dela. Também para melhorar também o relacionamento que ela tinha, porque eu já tinha um limite mais alto no Itaú, não tinha por que ficar só ali. Então a gente focou muito no cartão dela. Você já percebeu como cuidar da saúde ficou caro e ao mesmo tempo difícil e demorado? Por isso eu quero te apresentar uma alternativa que cabe no bolso e funciona para qualquer pessoa, a Ecor Saúde. Com ela você tem consultas médicas ilimitadas 24 horas em qualquer celular ou computador, com clínico geral e especialistas. Além disso, você conta com descontos reais e consultas presenciais, exames, cirurgias, vacinas, medicamentos a preço de custo, apoio psicológico, nutrição, assistência domiciliar e até atendimento para seu pet. É rápido, prático e acessível para qualquer necessidade, seja para você, sua família, para idosos, jovens ou até crianças. Tem um custo tão acessível que sinceramente surpreende. É aquele tipo de serviço que entrega muito mais do que você paga. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O primeiro comentário fixado é saúde de verdade por um preço que você pode pagar. Isso deu certo? Até agora, então tem funcionado, a gente ainda utiliza o cartão dela para algumas coisas, só que agora eu comecei a focar no Itaú para ver se eu ia conseguir um cartão melhor, que gerasse algum benefício extra, coisas do tipo. Eu testei da minha esposa ali no Nubank+, mas não gostamos muito disso. Como a gente está passando por um momento que a gente precisa economizar mais, eu não posso ter faturas garantidas ali em valores mais altos para conseguir isenções ou conseguir programas de pontos com uma isenção de mensalidade. Então eu precisava de um cartão que justamente ele me dava a possibilidade de gerar algum benefício, seja de cashback, de pontuação, e eu não pagasse anuidade ou o que eu já faço no dia a dia já seja o suficiente para eu conseguir essa isenção. Então, por exemplo, um Itaú Uniclass, muitas vezes eu ia ter que ter um investimento que eu não tenho ainda não estou com o financeiro redondo para ter muitos investimentos para conseguir essas isenções, e eu não conseguiria fazer faturas recorrentes com valores altos porque iria me prejudicar financeiramente. Então estamos na fase da economia, de economizar dinheiro, de evitar ali gastar dinheiro desnecessário. Então as faturas, em alguns momentos elas podem ser mais altas, porque a gente tem filho pequeno, a minha esposa está grávida, então a gente vai economizando ali, mas tem gastos que aparecem ali, tem um exame que o convênio não cobre, coisas do tipo, então a gente vai se organizando. Então algumas faturas sobem mais, outras já são valores menores. Então não dá para eu criar um compromisso com o cartão que vai ter um gasto mínimo de 3, 4, 5 mil reais. Então deram a sugestão aqui de eu usar cartões de companhia aérea. Só que o problema do cartão da companhia aérea é que as milhas são daquela companhia. Então se algum dia eu for fazer uma viagem, a viagem for mais barato na Gol e as minhas milhas são na Azul, às vezes eu vou ter que recorrer à Azul, que as milhas ali, às vezes a passagem é mais cara ou não teria a estrutura que eu preciso. Por exemplo, eu fiquei pensando nessa questão de pontuação. A Azul, das vezes que eu voei na Azul, só tinha 2 poltronas por fileira. A gente tem um filho de 2 anos, então já precisaria de uma poltrona para ele. Então, o ideal seria a gente voar ali em companhias onde tem 3 assentos. Eu pesquisei que tem aviões ali da Azul que tem isso. Só que tem uns que tem, outros não tem. E geralmente, todas as vezes que eu viajei de outras companhias, eu achava muitos aviões ali, pelo menos nos voos que a gente fazia, com 3 poltronas. Então eu pensei, bom, se eu focar minha pontuação só na Azul, será que eu vou conseguir sempre ali viajar do jeito que eu queria? Ou às vezes é melhor escolher outra companhia? Então eu fiquei pensando, em vez de ficar escolhendo companhia A ou companhia B, por que eu não pontuo diretamente no banco? Que aí no banco eu escolho para qual companhia eu vou transferir os meus pontos. Isso pensando em aproveitar as estratégias de pontos. E também essa questão de pontuação nem importa tanto, porque o maior acúmulo de pontuação não é nos gastos do cartão,
e sim você utilizar suas compras do dia a dia em programas de parceiros e pontuar nessas compras. Por exemplo, vou fazer uma compra nas Casas Bahia, em vez de eu fazer diretamente no site das Casas Bahia, eu posso entrar no programa da Livelo, pelo link da Livelo, fazer a compra ali nas Casas Bahia, e aí naquela compra eu vou ganhar vários pontos. E geralmente tem muitas promoções que você pontua, sei lá, 5, 10 pontos a cada real gasto. Então ali, em uma compra que eu ia fazer no meu dia a dia, eu consigo vários pontos. Esses pontos sim vão valer a pena quando eu trocar por milhas. Porque o cartão, a maioria vai pontuar pouco. Os cartões que pontuam mais são cartões black, cartões de alta renda, que não é a minha realidade. E é uma pontuação que mesmo assim não vai mudar a vida de ninguém. Então você pontua mais contratando plano de fidelidade ou você mesmo fazendo compras em parceiros. Então eu pensei, vou fazer o seguinte. Eu já tenho um cartão do Banco Inter, que eu já tenho a conta do Banco Inter há alguns anos, desde essa conta do Nubank, só que o Banco Inter não aumentava o meu limite. O Banco Inter ele só aumentou meu limite agora para 25.500 depois que eu tive esses aumentos maiores no Itaú. Então quando eu cheguei ali na faixa de 30 mil de limite no Itaú, o Banco Inter aumentou meu limite. Então não foi por utilização daquele cartão, mas sim porque ele viu que eu tinha mais limite liberado em outro banco. Só que o cartão do Banco Inter ele é muito interessante. Ele me chamou muita atenção. Eu vou explicar por que na minha realidade fez mais sentido o cartão do Banco Inter. Já comecei a fazer algumas movimentações aqui, já fiz compras básicas do dia a dia nesse cartão e vou começar a movimentar mais. Então eu tenho no total 25.500 de limite aqui no Inter. Qual que é a vantagem? É um cartão sem anuidade, então eu não preciso ficar quebrando a cabeça para fazer pontuação, coisa do tipo. Ele já pontua 1 ponto a cada R$5 gastos. Então se a gente fosse pegar ali na cotação de dólar, ele vai pontuar um pouco mais ali, seria 1.2, 1.3 a cada dólar. Então, já é uma pontuação interessante para o cartão sem anuidade. Eu acredito que eu estou no Inter One por relacionamento, não porque eu tinha faturas altas no cartão do Banco Inter. Eu não movimentava o cartão do Banco Inter. Então, eles me elegeram para Inter One pelo relacionamento. Então, eu acredito que se eu continuar utilizando esse cartão, centralizar os gastos somente nele, com essa movimentação mensal, pode ser que eu consiga ser Interprime. Se eu for Interprime, vai ser melhor ainda, que aí eu vou pontuar 1 ponto a cada 2,50. Lógico que eu não estou contando com isso, e eu vou mostrando essa trajetória para você aqui no canal. Então, qual que é a minha estratégia? Eu vou usar esse cartão que eu vou gerar pontos no Interloop. Outra coisa, eu já ganho pontos no Interloop porque eu utilizo aquele plano de celular Intercell. Então sempre eu ganho ali um cashback da recarga de celular. Também eu indico o Banco Inter, então eu consigo ganhar alguns pontos ali com indicação. Então já é cômodo para mim. E o que eu achei mais interessante no Interloop é que o ponto não expira. Ele tem uma validade de 6 meses, só que toda vez que você movimenta a sua pontuação, por exemplo, você ganhou 100 pontos agora. Esses 100 pontos, ele tem 6 meses de duração. Só que se você atualizar esse saldo, por exemplo, ganhou mais 5 pontos. Como teve essa atualização de saldo, todo saldo que você teve de pontos vai ser atualizado. Ou seja, se você utiliza o cartão constantemente e recebe esses pontos constantemente, você não terá uma validade, porque sempre vai ser 6 meses, mas toda vez que você atualiza o saldo, ele vai atualizar essa validade, então você não tem uma expiração de pontos se você utiliza o cartão no seu dia a dia. Então no meu caso vai ser vantajoso porque eu posso ir acumulando pontos sem me preocupar que esses pontos vão expirar, porque eu sempre estou utilizando o cartão de crédito. Lembrando que o Interloop ele vai pontuar quando você coloca a sua fatura em débito automático. A partir daí você já tem a pontuação. Outra coisa que me chamou a atenção que algo que me despertava no Nubank, que eu já estava ficando arrependido de ter ido para o Itaú, são algumas funcionalidades. Uma delas é essa edição das compras. Eu não consigo editar a compra no Itaú. Então se eu for lá no Itaú, eu não tenho a opção de mudar o nome da compra. Por exemplo, compra do açougue, posto de gasolina, eu não consigo editar. Fica o nome do estabelecimento. Então, quando a fatura fica muito grande, fica difícil de você localizar compras que você fez, tentar lembrar sobre elas, ou até se clonar o meu cartão, fica difícil identificar uma compra suspeita, porque fica perdida, porque a gente acaba ficando perdido. Então, para minha organização financeira pessoal, o Nubank da minha esposa era muito interessante. Só que como eu queria melhorar esse relacionamento com o Itaú, eu abri mão disso. Só que eu vi que no Banco Inter tem essa função, e o Banco Inter ele é melhor do que o Nubank. O Nubank você tem a opção de editar o nome da compra. Aqui eu ainda posso categorizar as compras. Eu vou acessar a fatura do cartão. Então vindo aqui na compra, supermercado. Tem um nome aqui do estabelecimento. Só que quando eu clico em cima dele, eu tenho a opção aqui
de adicionar um comentário. Então eu coloco aqui, no caso, eu organizei que foi uma compra que eu fiz na feira. Então eu posso colocar o que eu quiser. Eu clico aqui em editar e eu coloco o nome da compra. Isso para minha organização é interessante. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso colocar tags. Então clicando aqui, ó, ele tem as tags para eu categorizar esse gasto. Então, tipo de gasto, se é um gasto fixo, variável, luxo, objetivo, despesa, investimento, destino. Então eu posso categorizar para depois eu ver ali no final do mês com o que eu gastei meu dinheiro. Se foi só com gastos ali de casa, se foi gastos pessoais, se foram despesas da empresa. Então eu consigo organizar isso de uma forma muito mais detalhada que no Nubank, que eu só conseguia alterar o nome. Então eu achei bem legal essa função. O Banco Inter está de parabéns com isso daqui. E aí já me fez ficar mais tranquilo ainda quanto à organização financeira da casa, porque aí eu consigo organizar certinho os gastos aqui e a gente consegue fazer um bom planejamento financeiro. Sobre a pontuação também. Qual que é o problema aqui, a desvantagem? Que o Banco Inter, quando você vai trocar os seus pontos, você só consegue trocar, como eu sou o Inter One, eu só consigo trocar para o Azul Linhas Aéreas. Então eu fico preso na Azul. Só que se eu me tornar Inter Prime, eu consigo trocar também para o Smiles, para Gol. Então pode ser que lá na frente eu tenha vantagem aí. Então eu acredito, vou trabalhar para conseguir o Inter Prime. O Inter Prime precisa ter ali, tendo 3 meses de 7 mil na fatura, eu já viro Inter Prime. Mas na minha realidade fica difícil fazer esse gasto. Nesse momento não dá. Pode ser que mais pra frente eu consiga. Hoje eu não consigo. Então eu vou utilizando ali, tranquilo, os pontos não vão expirar. Quando eu conseguir me tornar Inter Prime vai ser legal, porque aí quando eu for transferir, eu consigo transferir também para Smiles. Por quê? Eu tô começando a fazer um planejamento para começar a ter pontuações para a gente começar a fazer algumas viagens. Não agora, porque financeiramente não dá. Mas a gente quer aproveitar essas pontuações, essas promoções de utilizar no dia a dia ali, você ir acumulando pontos, para a gente pegar algum pacote de viagem, pegar alguma promoção e lá na frente aí começar a aproveitar mais dos pontos e milhas que a gente consegue gerar com o cartão. Então já estou fazendo um planejamento de médio e longo prazo de aproveitar esses pontos que o Inter vai me gerar. Porque no Itaú, se eu fosse pagar a anuidade do cartão para gerar pontos, é uma pontuação baixa e eu tenho que pagar a anuidade. Aqui no Inter eu não pago a anuidade. Então é isso que você precisa me entender. No meu caso, eu estou fugindo de anuidades e mensalidades. E no meu caso, para garantir isenções, eu tenho que ter mais gastos ou investimentos e eu não tenho nesse momento. Pode ser que lá na frente eu consiga mudar e pegue um outro cartão. Por exemplo, eu já pensei no cartão Santander Elite. Eu consigo um pré-aprovado Santander Elite. Só que eu preciso ter a mensalidade na conta, contratar algum plano do Santander e ter 2 mil na fatura. 2 mil na fatura é tranquilo. Mas pagar mensalidade na conta, tô fora. Tenho um conta no Itaú, por que eu vou ficar pagando mensalidade de conta? Porque eu não aproveito o cartão que eu já tenho. Eu já tenho um cartão do Banco Inter ali, então vou começar a mexer nesse cartão. Pode ser que no seu caso seja melhor outra possibilidade. Então eu já estou pensando aqui, possíveis estratégias, quando eu for viajar, tiver pontos ali, posso usar a companhia aérea que eu escolher, ou Azul, ou Gol, se no caso eu estiver no Inter Prime. Se eu não estiver neles, eu posso pegar esses pontos do Interloop e trocar por cashback na fatura, dinheiro na conta. Vai ser um valor menor? Vai, mas eu tenho o retorno que eu quero. Então, eu não necessariamente preciso trocar por milhas. Então, esses pontos eu posso fazer o que eu quiser. Posso trocar por dólares na conta. Eu posso trocar esse ponto por um acesso à sala VIP. Se você não sabia disso, dá para fazer. Você pode pegar aqui, a partir de 4 mil pontos no Interloop, você pode pegar acesso à sala VIP, pelo menos um acesso. Então, tem várias coisas que eu posso fazer com esses pontos. Outra coisa também que eu gostava no Nubank, que no Itaú tem, mas é um pouquinho menor, mas eu descobri que no Banco Inter tem, eu não tinha fuçado nessa função. O Nubank ele tem a antecipação de compras. Então, a gente gostava muito de fazer uma compra parcelada sem necessidade. Por exemplo, você vai no mercado e o mercado te dá a possibilidade de parcelar essa compra sem juros. Aí o que eu fazia no Nubank? Parcelava a compra, eu já ia pagar aquela conta ali no crédito uma vez, ou no débito, ou no Pix. Então eu parcelava a compra, ia lá no Nubank, antecipava essa compra que eu já faria, no caso à vista, e pegava um descontinho. Já no Itaú dá para fazer isso também, só que no Itaú o desconto é menor do que o Nubank. Eu percebi que o Nubank dá um desconto maior. E aí o Banco Inter eu vi que ele tem essa função, só que é um pouco diferente. Ó, se a gente vai aqui no Interloop, eu já tenho 1.039 pontos. Se a gente vem aqui, tem a opção, você vem aqui em acumular, tem a opção de antecipar parcelas. Quanto mais parcelas antecipar, mais pontos você ganha. Então, de você ganhar pontos antecipando compras. No meu caso, eu ainda não tenho parcelamento aqui nesse cartão, mas eu vou começar a ter e aí eu trago essa funcionalidade aí para vocês. Então, eu vou conseguir pontuar também fazendo isso. Então, vai ser bem legal
essa experiência, vou fazer esse teste, vou aproveitar que eu já tenho um limite legal no Inter e vou ver também se eles vão aumentar com o passar do tempo. Não acho que vai ser tão fácil assim, porque o Inter é mais difícil. Quis trazer mais informações para vocês aí de quais serão os meus próximos passos, então vou focar bastante no cartão do Banco Inter. Não vou deixar de lado o cartão do Itaú, até porque eu tenho a tag do Itaú, algumas coisas são práticas para mim no Itaú, mas o meu relacionamento agora eu vou focar mais no Banco Inter, justamente por essa estratégia aí a médio e longo prazo, de começar a ter pontos, de ter benefícios a mais com o cartão de crédito. E quem sabe também se tornar um Interprime no futuro. Já o Itaú, vou mantendo esse relacionamento ali mais morno, mas eu já tinha há muito tempo um relacionamento morno com eles, que eu focava mais no cartão da minha esposa, então não vai mudar tanta coisa assim, mas vamos ver daqui pra frente como será. O Itaú tá diminuindo aí o limite de algumas pessoas, será que o Itaú vai diminuir o meu limite? Vou acompanhar isso e vou trazendo atualizações para vocês. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí a entender como que você tem que analisar um cartão de crédito, você tem que realmente ver os benefícios na sua realidade, não ficar só vendo opiniões de outras pessoas, mas se focar no seu dia a dia e ver o que é mais prático para você. O que é mais importante é que você tenha uma organização financeira e que o cartão de crédito ele seja um aliado e não um inimigo seu. Se ele é um inimigo seu, se ele te atrapalha, talvez seja melhor você não ter cartão de crédito mesmo. E para você que no caso achou interessante o Inter, quer ter uma conta no Banco Inter, eu vou deixar o nosso site oficial com os nossos cartões em destaque, lá tem o Banco Inter. Usando o nosso código você vai ganhar 200 pontos no Interloop, você já pode utilizar esses pontos, então a promoção especial que você pode participar, mas lá tem outros cartões e contas que você sempre pode dar uma olhada, que são os cartões que estão mais aprovando nesse momento, que são os períodos de captação dos bancos. E também eu vou deixar, aproveitando que eu já expliquei de várias estratégias, eu vou mostrar uma estratégia aqui muito legal, avançada, que você aprende a resetar o seu histórico de crédito e assim melhorar seu relacionamento financeiro com outros bancos e instituições financeiras. É só você clicar em cima desse vídeo que apareceu. Já tinha ficado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, tchau, tchau.